Bom, eu não pretendo fazer as discussões jurídicas sobre o uso dessas tecnologias. Certamente é um grande debate, os limites dessas tecnologias. É um debate que não acontece só no Brasil, inúmeros países que já usam essa tecnologia debatem, há dilemas importantes a serem considerados. O Canadá, recentemente, fez um debate longo e profundo sobre as tecnologias de reconhecimento facial e outras, né, sobre sua invasividade. Também não pretendo discutir o uso dessas tecnologias do ponto de vista da tecnologia, propriamente dito, embora isso também seja muito importante. O acesso aos sistemas, né, os limites dessas tecnologias, a aquisição dessas tecnologias são todos problemas que devem ser debatidos. Mas eu pretendo discutir o uso dessas tecnologias do ponto de vista político, das políticas públicas. E eu falo isso na posição de quem já foi assessor de segurança pública, já foi secretário de segurança pública e trabalha com o tema das políticas públicas de segurança há mais de 20 anos. Bom, o uso de tecnologias, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes tendências do policiamento moderno. Se no século XX o que caracterizava as polícias era a possibilidade do uso da força, caso necessário, no século XXI as polícias, obviamente, continuam com essa prerrogativa do uso da força, mas, fundamentalmente, as polícias se caracterizam pela capacidade de gerar, sistematizar e difundir dados e informações. Esse é o policiamento do século XXI. Bom, é uma realidade em vários países, policiais com tablets embarcados, big data, cruzamentos de dados, reconhecimento facial, centros integrados de comando e controle, enfim. É a grande tendência e a gente precisa abraçar essas novidades tecnológicas, sem dúvida alguma. Bom, se é uma tendência mundial o uso de tecnologias avançadas, a gente se pergunta por que no Brasil isso ainda é uma raridade, né? Apesar da necessidade de incorporar tecnologias à área de segurança pública, os investimentos em tecnologia dos estados são muito escassos, né? Se a gente pegar a planilha de gastos estaduais em segurança pública, a gente vai descobrir que alguns estados destinaram, em 2018, cerca de R$20 mil para investimento em tecnologia. Né? Bom, isso 20, eu não falei 20 milhões, eu falei R$20 mil. Isso é a realidade dos estados. Os estados não têm dinheiro para investir em tecnologia. Mais do que isso, em 2017, dos 27 estados, unidades da federação, 22 unidades da federação dependiam exclusivamente do governo federal, da Senasp e do Fundo Nacional de Segurança Pública para investir em tecnologia. Essa é a realidade do Brasil. Os estados estão exprimidos, os seus gastos quase que se limitam a pagamento de pessoal, previdência e custeio da máquina. E alguns estados não estão conseguindo custear a máquina, não estão conseguindo pagar os salários. Essa é a nossa realidade. Todos sabem disso, né? E sabem muito melhor do que eu, porque conhecem seus respectivos estados. Bom, mas voltando. Não é pela falta de recursos que a gente também não vai querer debater o uso de tecnologia e não vai avançar nisso, porque, a despeito da falta de investimentos, temos bons exemplos em alguns estados, temos boas iniciativas interessantíssimas. Eu gostaria de citar a iniciativa de Santa Catarina, de integração de dados. Os policiais de Santa Catarina usam tablets embarcados, enfim. É um ótimo exemplo e muito bem sucedido, vale a pena conhecer esse exemplo. Bom, mas embora o uso de tecnologia seja importante e seja uma tendência, todos nós sabemos também que a simples aquisição de equipamentos, obviamente, não resolve o problema. Em segurança pública, não há bala de prata, né? A aquisição de tecnologia ela é necessária, ela é bem-vinda,
mas ela precisa vir acompanhada de uma série de outras medidas. E uma das realidades também do Brasil não é só a escassez de recursos, de gastos em tecnologia de segurança pública. Uma das realidades do Brasil, e aí é a parte que me cabe ser chato com essa história toda de investimento em tecnologia, é que o Brasil, os estados estão cheios de elefantes brancos tecnológicos. Alguns estados, por exemplo, adquiriram aquele sistema de videomonitoramento. Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Pernambuco. Na maior parte desses estados, o sistema de videomonitoramento se tornou uma dor de cabeça para os gestores e é um grande elefante branco. Em alguns desses estados, o sistema de videomonitoramento fica sob controle da Polícia Militar, que não compartilha as informações com a Polícia Civil, que não integra essas informações com a Secretaria de Segurança Pública. Outros estados investiram, a partir dos recursos da Senasp e da SEGE, né, Secretaria de Estado para Grandes Eventos, implantaram centros integrados de comando e controle. Foram implantados 12 centros integrados de comando e controle no Brasil e, mais recentemente, Goiás implantou o seu. A maior parte desses centros integrados de comando e controle está sucateada, né? A manutenção não acontece, os sistemas de integração de dados e os investimentos em comunicação se tornaram um grande elefante branco. Então, eu volto. Os recursos são escassos e, quando empregados, em boa parte dos casos, se tornam elefantes brancos. E a gente tem que evitar isso, porque o Brasil não tem tantos recursos assim, a gente não pode se dar o luxo de fazer um gasto elevado, às vezes de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, e isso não servir para nada. Virá uma enorme dor de cabeça para gestores que têm que agora se justificar ao TCU, enfim, e não sai não serve para muita coisa. Não estou dizendo que a tecnologia não serve, eu estou dizendo que esses investimentos não serviram. A tecnologia, obviamente, serve. Bom, e por que esses investimentos se tornaram elefantes brancos tecnológicos? Eles se tornaram elefantes brancos pela ausência de um projeto mais amplo do emprego desses equipamentos. Via de regra, quando esses equipamentos são adquiridos, há um projeto. Mas esse projeto é um projeto basicamente de aquisição de equipamento, descrição técnica dos equipamentos e para implantação desses equipamentos, né? Não há um projeto de política pública abrangente para o uso desses equipamentos. O que eu quero dizer com isso? Num projeto, numa política pública que incorpore, por exemplo, o reconhecimento facial. Ora, ela obviamente começa com um objetivo. Para que a gente quer isso? E aí depois ela é seguida por uma série de ações a serem implementadas. 30 ações, que passam pelo treinamento de pessoal, obviamente, mas passa também pela elaboração de protocolos de uso e de integração de dados, de operações, passa por protocolos de interoperabilidade e, às vezes, passa pela necessidade, por exemplo, de mudança da doutrina do emprego de policiamento. Via de regra, isso não acontece. Então, num projeto de segurança pública, onde a aquisição do equipamento é um projeto que deveria ter, sei lá, 35 ações listadas, algumas mais simples, outras menos, né, mais complexas, 35 ações listadas, a aquisição do equipamento é a ação número 32. Só que, via de regra, só acontece a ação número 32. Todas as outras ficam para depois, né? E por que isso? Bom, já sabemos. Por último, para finalizar, deputado, é bom lembrar para todos aqueles que estudam políticas públicas na área de saúde, de ciência e tecnologia, de segurança pública, de educação, etc., nós sabemos, embora isso possa parecer estranho, não necessariamente as soluções
sucedem os problemas. Porque na nossa cabeça nós temos um problema, a gente adquire uma solução e pronto. Não é assim que acontece necessariamente no mundo real. Às vezes a gente compra uma solução e depois tem que formular um problema para aplicar essa solução. Essa semana está acontecendo a LAAD. Todos sabem, a feira mais importante para a defesa e segurança pública, e certamente várias autoridades de segurança pública, secretários de segurança pública, estão lá na LAAD. Desculpem a brincadeira, provavelmente com carrinhos de compras, adquirindo armamento, tecnologia. Bom, e depois a gente vai pensar, para que a gente vai usar isso? Porque a tecnologia é maravilhosa, esse brinquedinho é maravilhoso. Enfim, precisamos tomar cuidado com isso. A tecnologia é fundamental para o policiamento no século XXI, mas ela deve vir acompanhada por ações mais abrangentes, que incluam a ideia de política pública integrada. Talvez coubesse ao Ministério da Justiça, por meio da Senasp, exigir condicionalidades para o repasse de recursos para a aquisição dessas tecnologias. Que condicionalidades? Que o projeto de aquisição dessas tecnologias viesse acompanhado por uma proposta de política pública abrangente.